Agora a gente vai dar início às palestras, né? As mesas de conversa agora da tarde. A primeira mesa se chama A Produção Audiovisual como Processo Educativo e Emancipatório. Então, eu convido Beth Bulara a compor a mesa. Ela é formada em cinema pela UF, fotógrafa, curadora de mostras e festivais, secretária executiva do Cineduc e dedica-se à área do cinema e educação desde 1975, realizando cursos, oficinas e criando materiais didáticos e publicações. Depois eu chamo para compor a mesa também Jorge Bodansky, cineasta e fotógrafo, estudou arquitetura na UNB e cinema na Alemanha nos anos 60. Dirigiu clássicos como Iracema, uma Transamazônica, Jari e O Terceiro Milênio. Também atua ministrando oficinas de cinema em diversos âmbitos. E, para finalizar essa mesa, eu convido Van Sancarelli, cineasta indigenista, que fundou em 1986 o Vídeo nas Aldeias, projeto que apoia as lutas dos povos indígenas para fortalecer suas identidades e seus patrimônios territoriais e culturais por meio de recursos audiovisuais. Então, eu vou passar primeiro a palavra. Bom, a dinâmica vai ser, são 25 minutos de fala para cada um. Eu vou estar com uma plaquinha para ajudar vocês. Depois das falas, a gente abre para um debate de uns 15, 20 minutos, tá bom? Então, eu vou passar a palavra para a Beth Bulara. Obrigada. Boa tarde a todos e a todas presentes, né? É um enorme prazer estar aqui hoje. Agradeço profundamente o convite e devo dizer que tem que regular mesmo, porque o Cineduc, daqui a 2 anos, vai fazer 50 anos de existência, de atividades. Então, a gente tem uma tendência a ser meio prolixo quando vai falar de... Mas a gente vai cortar uns caminhos aqui bastante radicais, né? E a gente vai falar, sim, do que o Cineduc andou fazendo nesse tempo todo, e vai falar como, né? O que, como, mas, sobretudo, eu gostaria hoje de pensar os porquês. Né? Por que fazer assim? Por que fazer isso? Até por causa do próprio nome da mesa, processos emancipatórios. Né? A gente tem que fazer uma excelente reflexão sobre o que seria a emancipação, sobre o que seria essa liberdade de pensamento numa sociedade como a nossa. Né? Então, é o que eu estava falando. O Cineduc, quando começou, ele era único, ele era muito solitário, falava agora com a Angélica, e já falei algumas outras vezes, muito solitário nas suas ações, e porque esse não era um tema que fosse muito apreciado. Né? As pessoas não conseguiam, de um modo geral, fazer uma ligação entre cinema e educação que não fosse o filme educativo dentro da sala de aula, o filme para você falar de geografia, o filme para... Né? Aqueles filmes que, em geral, até os próprios alunos odiavam, né? Com alguma razão. Eu me lembro quando eu era aluna também, foi muito tempo, mas eu me lembro. E quando você propunha uma outra dimensão dessa relação, que é uma relação do aprendizado da linguagem, uma relação do entendimento mais profundo que pudesse ser essa linguagem, de que maneira ela se organizava, para que aí sim as pessoas pudessem escolher, isso falando em professores, poder fazer uma melhor curadoria do que pudesse passar nas suas salas de aula, ou dentro da escola, fora das aulas, que nos interessava mais ainda. Né? E com os alunos, a gente, então, pensou que a melhor maneira era se apoiar em 3 práticas diferentes. Eu gostaria de, antes de mais nada... Bom, o Cineduc começou em 1970, com a Maria Alva Monteiro e a Hilda Soares, e eu entrei em 1975, quando eu fazia o curso de cinema na UF. Eu fui convidada e entrei, e a partir também do momento em que entraram...
fui eu e mais outros 2 alunos. Alguma coisa mudou também no Cineduc, a gente levou uma contribuição. Mas eu gostaria de fortalecer uma ideia aqui, de reforçar uma ideia. O Cineduc começou no momento em que o Brasil estava, talvez, na sua fase mais terrível de repressão, sob o AI-5, sob o regime militar, no golpe dentro do golpe. E todas as atividades que trabalhavam com cultura eram extremamente suspeitas, né? Eram extremamente vigiadas e a gente era obrigada, de alguma forma, a criar uma metodologia que, às vezes, mascarava a nossa intenção, se é que podia mascarar, porque a intenção era clara, era realmente de dar instrumento para que as pessoas pudessem conhecer melhor uma linguagem, que, no caso, era o cinema. A gente pouco falava em audiovisual nessa época, porque, fora isso, a gente tinha televisão, né? Era cinema e televisão. Então, não é à toa que quando comecei a pensar no que eu diria aqui, eu fui resgatar uma coisa também do começo da década de 70, que são os escritos. O Pier Paolo Pasolini, no começo da década de 70, ele fazia uns escritos, ele escrevia alguma coisa que ele chamava de scritti corsari, né, os escritos piratas dele, que ele botava nos grandes jornais, no Corriere della Sera, enfim, em outras revistas lá. E ele é muito ranzinza, né? Ele, um comunistão muito ranzinza, tinha também antenas muito projetadas, né? Então, esse livro, Os Jovens Infelizes, que é uma compilação dos escritos corsários dele, ele bate muito numa tecla que é assim, o fascismo do futuro. Se a gente tem que pensar que 70 ainda não estava tão longe assim do fim da Segunda Guerra Mundial. É um italiano falando, que passou por todo o processo do fascismo, né? Falando assim, olha, o fascismo futuro não vai ter uma cara, não vai ter um líder, não vai precisar de um Mussolini, não, o nazismo não vai precisar de um Hitler, porque o fascismo do futuro é o consumo, né? Não precisa de uma cara. E eu, hoje em dia, toda vez que, nesse momento em que nós estamos vivendo, e para quem passou por aquele período, dá uma canseira, está de novo com o pé nessas coisas, dá mesmo, muita canseira. Cada vez que eu escuto a palavra, o mercado não quer, eu me lembro do Pasolini, né? Então, talvez não seja por acaso que hoje, para falar do Cineduc, das suas ações, eu tenha, de uma certa forma, recuperado essa fala dele. Bom, o Cineduc, quando começou, a função dele, né, era justamente essa. Ele começou dentro da CNBB com Dom Helder Câmara, né, Teologia da Libertação, a posição realmente de valorização do ser humano, né, e, portanto, de pensar na autonomia de pensamento, pensar na afirmação do protagonismo do ser humano, né? Tudo que a gente hoje ganhou um pouco, mas está ameaçando perder nesse mundo, não é só no Brasil, de alguma forma está ameaçado de novo, né? Então, é fundamental para que entenda as ações do Cineduc e para que se entendam as metodologias, porque não foi só uma, né? As metodologias que foram criadas e atuadas nesse tempo todo e que passou por várias etapas políticas, sociais e tecnológicas, né? Quando o Cineduc começou, a gente sentia, eles lá, eu depois me engajei nisso e eu concordo plenamente, sentia muita falta de ações de cinema voltada para crianças e para jovens, né? A gente tinha pouco filme infantil, os filmes infantis, em geral, não estou nem falando da qualidade ou não, mas era Disney, enfim, era uma vertente só, uma estética só,
uma possibilidade só de leitura e de linguagem, né? Então, começamos a trazer cinema de outros lugares, né, filmes de outras cinematografias no mundo. Então, o Cineduc, nesse momento, ele entrou na área de exibição, ele entrou na área de formação, de pensamento, inclusive, de criação de pensamento, porque não existia muito, mesmo fora do Brasil, era incipiente, existiam algumas tentativas. Por isso, também, o Cineduc atuou na América Latina inteira, né? A gente formou professores em Cuba, no México, na América Latina toda, eu não diria. Em Cuba, no México, em algum outro país, mas na América do Sul inteira, realmente. A gente formou professores, até mais, muito recentemente, a gente estava sempre dando oficinas na Bolívia, né? Enfim. E atuou como júri de filmes infantis também no mundo inteiro, né? Em sei lá, festival da Índia, festival da Rússia e festival de outros países, até assim, bem pequenos. E isso proporcionou para a gente uma troca de pensamento bastante enriquecedor, né? Eu trouxe aqui uma coisa muito simples, tá? Por quê? Porque a nossa metodologia sempre foi, na verdade, de uma certa forma, baseada em provocações, né? Algumas frases, porque a gente projeta, deixa lá no fim, no fundo, né? Para que o professor veja, quando a gente está trabalhando com o professor, e pense um pouco, né? Então, a gente podia até passar para a primeira. Bom, uma outra característica do Cineduc é que ele congregava pessoas que vinham de áreas diferentes e que traziam para ele saberes diversos. Era um quebra-pau danado, às vezes, né? Porque cada um tinha uma influência de alguém, cada um trazia... Eu, por exemplo, cheguei da UF completamente influenciada por Wilhelm Reich, isso aqui também é um pouco, Althusser, Wilhelm Reich, enfim. De alguma forma, a questão sensorial e sexual estava perpassando ali, a questão da repressão. Não no caso sexual, propriamente, mas sensorial, né? A gente falava, não, tem que liberar o olhar, tem que liberar a audição, tem que liberar, porque, sem isso, as pessoas não conseguem prestar atenção no que elas estão vendo, no que elas estão comendo, enfim. Vamos trabalhar o sensorial. Então, a gente fazia brincadeiras. Olha isso aqui. Jogo da memória auditiva. A gente botava um monte de caixinha com coisas diferentes, as caixas de fósforo. E a brincadeira era achar o par auditivo. Então, a gente brincava muito com isso. Caixa de objetos, sacos de objetos para você achar o par. E isso era uma parte muito importante do nosso trabalho prévio. Por quê? Porque isso aí também solta as pessoas, é divertido, e as pessoas se predispunham, de uma certa forma, aluno, né, as crianças, os jovens se predispunham a fazer o resto das coisas. Então, a gente falava isso, olha, seja lá, eu não sou uma fenomenologista, mas eu acho que existem frases do Merleau-Ponty, enfim, do Epicuro, que são fundamentais também, contribuem para a gente pensar um pouco a ação da gente, né? Pode até passar um pouquinho. Bom, como eu falei, é tudo provocação. E foi a linha da provocação que norteou o trabalho da gente, por exemplo, com jovens. A gente se baseava, depois a gente vai ver melhor, em uma metodologia que pegava três pernas, né? E que era o conhecimento da história, análise de alguma forma, buscar maneiras de analisar o mundo que a gente vive. A questão da percepção, por exemplo, a gente, quando fala em percepção, pensa muito no que vem de fora até aqui, mas esquece que daqui para dentro existe uma reação a essa percepção. Então, para a gente trabalhar autonomia, para a gente trabalhar
uma forma das pessoas poderem se considerar autônomas, elas vão ter que ter também um pouco de autoconhecimento e de conhecimento social. Vou dar um exemplo bem claro. A gente vive num mundo cheio de preconceitos, né? Os preconceitos são fortalecidos a cada dia nosso, dentro da condução, dentro da escola, dentro da igreja, para quem vai à igreja, dentro... Enfim, e quando isso fica muito vergonhoso para ser escancarado, o preconceito se manifesta de uma forma velada, né? Não estou falando nenhuma novidade aqui. Mas é claro que uma pessoa, por exemplo, né, como essas ações que a gente pega na escola, uma escola pública, 2 meninos se embolam no corredor. O que houve? Ele me chamou de negro. Meu bem, mas você é negro. Você devia estar orgulhoso de ser negro. Ele é que é um bobo. Que a gente fala, ele é um babaca, olha ali. Entendeu? Ele que é preconceituoso. E como é que a gente pode, numa sociedade que embute tantos preconceitos, que porque tem o mercado, né, nos obriga a ter um modelo, então a gente compra sapato assim, roupa assim, então agora é um nozinho na blusa aqui que está em moda. Então, a gente, para ser bom consumidor, a gente tem que ter uma certa padronização também. Enfim, encurtando, senão eu falo demais mesmo. Encurtando, a gente acredita e age desde aquela época no sentido de perceber, e para isso eu acho que cada pessoa que quer trabalhar com cinema, educação, com arte, ou lá com o que for, ela tem que ter uma escuta muito boa para a fala do outro, né? Ela tem que começar também a perceber o que está pegando ali naquele lugar. O que tem ali naquele lugar que é mais grave? O que tem de facilitador dessa interação, dessa discussão sobre os preconceitos, dessa discussão, né? Eu acho que a autonomia, emancipação se faz a partir do momento em que a gente vai destruindo com os meios que a gente puder descobrir, né? Então, a pessoa que faz essa mediação, ela tem que ter sensibilidade para perceber também o que facilita ela ali naquele momento e atuar ali, né? Não existe autonomia nem emancipação numa pessoa que se sente diminuída porque ela não está dentro desse padrão, ou ela não pode estar dentro desse padrão porque não pode consumir, ou porque ela não é mesmo. Ela não nasceu como o padrão exige, né? Então, o que fazer para a gente ir realmente cortando isso, né? A primeira coisa que a gente fala é isso. Você tem que ter um pouco de sensibilidade também para executar possibilidades de estimular o sensorial. Dá uma passadinha aqui, rapidinho. Uma das coisas que eu acho que ajuda muito a gente a refletir isso é um trabalho do professor Alfredo Bose, aqui da USP, que, infelizmente, já se foi, né? Meio que recentemente. Mas ele falava, num artigo dele, da fenomenologia do olhar, numa antologia chamada O Olhar, que foi a Funarte, fez um seminário, uma publicação. Ele falava nesses 2 olhares, o olhar receptivo e o olhar ativo, né? O olhar receptivo é esse que a gente tem, porque pode perceber impulsos físicos da luz, né? E o olhar ativo é o olhar que busca. É o olhar do poeta, é o olhar do cientista, é o olhar do cineasta, né? É o olhar que procura, é o olhar que não se incomoda de penetrar fundo no que está vendo, né? Por isso, eu vou abrir um outro trechinho aqui do nosso amigo Pasolini. Tá aqui, até abrir um lugar. Ele era muito chamado de louco, né? Então, ele falava assim, olha, existem certos loucos que observam as caras das pessoas e o seu comportamento, porque conhecem a semiologia. Sabem que a cultura produz certos códigos, que os códigos produzem certo comportamento, que o comportamento é uma linguagem
e que, num momento histórico em que a linguagem verbal é inteiramente convencional e esterilizada, tecnocratizada, a linguagem do comportamento assume uma importância decisiva, né? Então, é isso que a gente sempre, na verdade, pretendeu trabalhar. O aumento da leitura, não só da leitura do filme, não só da leitura do que vem na mídia, mas também na leitura do mundo, né? 2 cineastas aqui na mesa comigo, né? Esses 2 cineastas olham o mundo. Eles não olham a mídia só. Também olham a mídia, mas eles olham o mundo, né? Por isso, eles podem nos proporcionar também imagens do mundo. Mas se a gente não olha a vida, não olha a rua, não olha a janelinha do ônibus, que é um traveling maravilhoso, né? A gente também vai ter muita dificuldade de poder entender o mundo que vive. E aí tá bom, a gente vai ver cinema? Vai, vamos ver Velozes e Furiosos número 8. Também nada contra, não estou aqui julgando nada. Mas é uma linguagem que já não traz mais nenhuma novidade, que não espanta ninguém, né? Não traz nenhuma surpresa, não traz nenhum aporte poético para o nosso olhar ou para os nossos conceitos. Então, a gente tem que ter muita possibilidade de mostrar coisas diversas, né? E a terceira é estimular o olhar ativo. Estimular o olhar ativo, né, nas nossas mediações. Pois é. Hoje a gente estava ouvindo César também falar sobre isso, né? O Guimarães Rosa dizia que linguagem e vida é a mesma coisa. E o Pasolini acabou de dizer isso aqui, né? O comportamento é uma linguagem. E a gente, quando está atento e sabe decodificar, a gente consegue perceber melhor o que está acontecendo no entorno da gente. E aí a gente parte já para um terceiro ponto, né? Isso aqui é o que a gente estava falando agora, tem que se entender o que é uma linguagem. Isso a gente leva para eles, informa. Essas coisas não se dão estanquemente. Na medida em que você faz uma fotografia com eles, você está pensando todas essas questões juntas. A questão da história, do lugar onde eles estão, a questão da linguagem específica que a gente está lendo e fazendo, né? De alguma forma, a gente coloca dessa forma estanque só para poder falar sobre elas. Também pode passar isso aí, senão eu vou perder o tempo aqui. Então, é isso. A gente já fazia isso, de ter esse triângulo que ele não é estanque, como eu acabei de falar. Essas 3 ações elas estão sendo concomitantes dentro do trabalho. E quando a Ana May Barbosa, numa crise aí que a gente teve com o ensino de arte, vamos botar ensino de arte, mas aí o professor de matemática vai fazer pintura a dedo com os alunos, né? Aquela coisa assim. A Ana May escreveu um livro que a gente falou, caramba, é isso, ela definiu para a gente, ela esclareceu o método da gente para a gente, né? E a gente agradece muito a ela por isso, porque quando a gente pode ter coisas que ajudam a cortar caminho, é tudo de bom, né? Então, o Cineduc age o tempo todo nessas três modalidades aí. Para isso, abriu um campo enorme, como eu falei, porque não tinha nada. Então, era exibição. Os primeiros festivais de cinema infantil foram feitos na década de 80 ainda, festivais internacionais, pelo Cineduc, com o CCBB. E, enfim, a gente acabou se enfiando em tudo. Tanto que agora eu estava comentando também que a gente já pode começar a fazer recortes mais profundos, né? Também, por conta do festival, da Mostra Cinema Criança, que era o festival internacional, a gente foi convidado pelo Festival do Rio a integrar as ações do festival com a Mostra Geração, que começou, a Mostra Geração Mostra Infanto Juvenil, que vai até 18 anos, né? Mas, enfim, é juvenil. E também tem vários programas ali. Tem um programa de mostra internacional e tem um programa chamado Videofórum, que existe desde 2002, que são filmes feitos por crianças e jovens em situação de escola, né?
Esse ano a gente não sabe se vai ter, porque o Festival do Rio está correndo risco de não acontecer. É. A gente está com vários festivais cancelados no Brasil inteiro, por conta da retração de patrocínios. E a gente tem um prefeito no Rio que não gosta de ações que não sejam evangélicas. Então, azar, né? Quem manda eleger um prefeito evangélico? Mas aí, no caso, não é ser um prefeito evangélico, é ser um com esse perfil. Não tenho nada contra os evangélicos. Mas estão correndo o risco de não ter. E são muitos anos da gente vendo filmes feitos em escola, a gente leva as crianças para lá, a gente leva as crianças para lá, né? E eles discutem os filmes deles. São 5 exibições por ano, tem dos pequenos, médios, grandes, dos médio, grande, enfim. E as discussões são muito boas e muito profícuas, né? Então, a gente, esse ano, está correndo risco de, depois de quase 20 anos, não ter. E o que eu queria também falar, nesses 5 minutos me sobra, é o seguinte. O Cineduc, quando nasceu, ele não podia sair fazendo filme por aí, né? A gente trabalhava com Super 8 e trabalhava 3 anos numa escola antes de poder fazer um Super 8, né? Então, a gente trabalhava narrativas audiovisuais de outras formas. Com fotografia, uma vez eu propus para uma turma, vamos fazer uma fotonovela. Eles diziam, ai, tia, que negócio horroroso. Não, fotonovela é uma história contada com fotografia. Aí a gente fazia fotonovela, a gente fazia slide de papel vegetal, a gente fazia filme com um desenho na película ou raspando película, sobretudo no momento em que o Super 8 parou, né? Acabou o Super 8 e não entrou mais nada. Então, a gente fazia diafilmes. A gente fazia uma série de exercícios com narrativas visuais e também com narrativas auditivas, que não precisassem depender de uma película ou de qualquer... Depois entrou o VHS, a vida da gente melhorou um pouco, né? Era mais barato, era regravável, quando a gente tirava as pontas e editava, podia regravar. Depois tudo ficou muito fácil, né? Graças a Deus. E, então, é isso. Quer dizer, as ações do Cineduc, como eu disse, a gente até pode... Eu estou agora interessada, basicamente, em escrever sobre todas as ações do Cineduc. Tem muito material feito por criança, por adolescente, muito material que a gente usava para dar entendimento do que fosse uma linguagem cinematográfica. E eu estou querendo fazer essa compilação toda da história do Cineduc, das ações. Não é uma coisa fácil, eu vou depender de financiamentos. E aí eu já tremo nas bases, entendeu? Porque é possível que ninguém ache isso importante, como eu acho. Enfim. Mas eu quero dar a conhecer com mais tranquilidade do que os 20 ou 25 minutos que a gente tem numa mesa, e é isso mesmo, né? Até porque tem muitas outras coisas para a gente ouvir, isso é bom. Eu quero poder estabelecer essa história e poder oferecer também algumas questões que a gente viu nesses anos todos, coisas que deram certo, coisas que não deram certo. E eu sempre falo, se o Cineduc, com essa experiência toda, pode ajudar em alguma coisa, não é ajudar no que deu certo, porque eu tenho certeza que cada uma das pessoas que trabalham vão criar coisas novas que vão dar certo, né? A gente pode muito ajudar com o que não dá certo, né? Agora, acho que a gente está num momento em que a questão da autonomia das pessoas, de pensamento, no momento em que a gente tem uma mídia hegemônica extremamente goebbeliana, né? Em que as verdades são produzidas nos escritórios pagos, a gente não sabe nem por quem. E acho que a questão da autonomia, a questão da possibilidade das pessoas pensarem, se torna crucial, né? O nosso trabalho, quando vai fazer um filme com um menino, é também provocação. A gente nunca diz faz isso, faz aquilo, a gente provoca. Vocês querem argumento. Mas por que esse argumento? Você escolheu isso por quê? Então, tiraram um argumento. Roteiro. Mas por que vocês querem essa cena? A gente fica lá de advogado do diabo, né?
porque isso as pessoas têm que criar argumentos para te vender, que aquilo ali é o que elas querem mesmo, que elas não estão copiando a novela, que elas não estão copiando o Se Eu Fosse Você, se elas, enfim, de alguma forma, o nosso método é, desde sempre, uma coisa chamada provocação. Tá? Tá ok, obrigada. Acho que eu não passei o tempo, não, né? Tá bom, obrigada. Muito obrigada, Beth. Eu passo a palavra agora ao Jorge Bodansky, por favor. Alô? Alô? Estão ouvindo? Está ligado? Tá. Boa tarde, prazer estar aqui. Uma sala cheia, num momento tão complicado, né, para a gente se locomover. Pensando agora no depoimento da Elizabeth, eu fiquei imaginando assim, onde é que foi que eu aprendi a ver, né, a olhar. Foi uma coisa bem interessante. Eu fui para a Universidade de Brasília e sabia o que eu não queria, mas não sabia o que eu queria, né? Normal numa idade assim, quando você tem 18, 19 anos. E a Brasília, naquele momento, a Universidade de Brasília, a UNB, foi criada por Darcy Ribeiro e Anísio Teixeira. Era um projeto assim de ponta, onde se fizeram várias experiências, copiando um pouquinho o modelo do campus americano, onde você podia fazer as matérias em diferentes áreas e todas contavam como crédito. Então, para mim, foi ótimo, porque eu fui experimentando aqui e ali e vendo o que podia me interessar. E caí, por acaso, num curso de apreciação cinematográfica que o crítico de cinema Paulo Emílio Salles Gomes, o fundador da Cinemateca, foi convidado para a Universidade de Brasília. Ele ia só aos sábados lá para dar esse curso de apreciação cinematográfica. Eu achei bacana a proposta e fui lá, me inscrevi, sentei lá no auditório para assistir a aula dele. E foi um momento, vamos dizer, que abriu a minha cabeça para tudo, né? Principalmente para o cinema, mas não só para o cinema. Por quê? O que foi que ele fez? Ele apresentou para a gente um único filme durante o semestre inteiro, que foi Hiroshima Mon Amour, do Alain Resnais, que é um filme básico da Nouvelle Vague francesa, que em 1964, quando eu estava na universidade, era uma absoluta novidade. E, a cada projeção, ele nos ensinava a ver o filme de uma maneira diferente. Uma vez marcando os planos, na outra vez observando os diálogos, na outra vez observando a trilha sonora, na outra vez observando as posições, as movimentações de câmera, depois a iluminação, depois as formas que a câmera se movimentava, o que são plano sequência, etc. E tal. E a cada projeção, a cada aula, nós tínhamos que assistir o filme todo observando esse aspecto. Num primeiro momento me assustei, falei, puxa vida, já vi esse filme, de novo. Mas depois você viu o filme com tanto prazer, né, descobrindo as coisas, e ainda mais incentivado pelo Paulo Emílio. Então, foi esse o momento em que me acendeu tudo, né? E eu uso isso ainda em todas as oficinas que eu dou, eu ensino, não projetando o Hiroshima Mon Amour inteiro, porque hoje ninguém tem mais paciência para ver um filme de 2 horas, mas usando esse método dele, mostrando a mesma cena inúmeras vezes e chamando a atenção para os vários aspectos que essa cena contém. E foi engraçado, porque era muito precário, né, uma projeção de filme, 35, lá em Brasília, e sempre tinha um problema, ou não tinha som, ou a lâmpada estava ruim, enfim. Aí um dia o Paulo Emílio chegou e disse, hoje está perfeito, realmente a cópia é nova, o projetor é novo, foi testado, está tudo ok, só tem um detalhe, a cópia não veio. Mas como a gente tinha visto o filme tantas vezes, imaginamos o filme a partir daquilo que ele nos deu, que foi melhor ainda, né? Porque nos obrigou a lembrar tudo, né? Então, esse momento nunca me saiu da cabeça e eu continuo passando isso para os meus alunos de workshop até hoje com o maior prazer. Enfim, o que eu quero fazer aqui é um rápido testemunho, assim, um pouquinho do que eu experimentei e vivi na área, vamos dizer, de educação de cinema, para chegar, vamos ver se dá tempo ainda, e falar um pouquinho do momento presente, que eu acho que é umas coisas que eu gostaria de trocar observações com vocês. Veio o golpe militar em 64, fui obrigado a abandonar a universidade, e, como eu falava alemão, meus pais são austríacos, de casa, eu consegui uma pequena bolsa para a Alemanha,
E lá eu me formei mesmo em cinema e comecei a trabalhar como câmera para correspondentes das TVs estrangeiras. Isso me deu uma cancha de câmera muito grande, né? Que era jornalismo diário, e num momento assim muito interessante na América Latina, onde os golpes se sucediam um atrás do outro, né? No Chile, na Argentina, no Uruguai, na Bolívia, e eu estava lá, né, como repórter cinematográfico, acompanhando tudo. Então, isso foi uma grande lição para mim, em termos assim, de documentário, fazer coisas rápidas, curtas, sem nenhuma frescura, apenas com a câmera na mão, e tinha que acontecer de qualquer maneira. Depois surgiu a chance apresentei a ideia foi meu primeiro filme como diretor, do Iracema, uma Transamazônica, para a televisão alemã, e eles queriam algo mais concreto. Eu nunca tinha feito nada meu mesmo. Eu falei, olha, está muito boa a tua ideia, é muito bacana, mas traz alguma coisa para a gente ver. Aí eu saí com meus parceiros, Orlando Senna e o Wolf Gauer, na época, isso foi no início dos anos 70, com o meu Fusca aqui de São Paulo, até a Transamazônica, levando uma câmera Super 8 na mão. E fui registrando tudo aquilo que eu imaginava que poderiam ser cenas que caberiam no filme. Só que a Super 8 é muda, né? Mas, enfim, a imagem era muito rica. Eu juntei essas imagens, que deu mais ou menos um Super 8 mudo de 20 minutos, mostrei para o produtor da TV alemã, e ele me disse, olha, se você conseguir essas imagens no filme, eu produzo o filme para você. Mas o dinheiro também, mesmo assim, não era suficiente. E eu trabalhava também como produtor independente para um órgão do governo alemão que produzia filmes didáticos para as escolas. Chamava-se Institut für Film und Bild, Instituto para Imagem e Cinema. E com os temas mais diversos, alguns eles propunham, outros a gente propunha. E aí eu consegui, com o tema, entre aspas, chamado subdesenvolvimento, incluir imagens que eu queria ter no Iracema para que eles pudessem complementar a minha produção. E foi um momento também interessante, porque fizemos assim temas bastante simples, mas como filmes educativos muito ricos. Por exemplo, a gente fez um documentário comparando um operário da Volkswagen na Alemanha e no Brasil, que fazia absolutamente a mesma operação. Na época, se fazia o Fusca, na Alemanha e no Brasil. Então, mostrando como é que é esse operário, que faz exatamente o mesmo procedimento e como é a vida dele. Fomos à casa dele, lá e aqui. E, para surpresa nossa, o resultado foi exatamente o contrário do que a gente imaginava. O operário brasileiro, naquela época, o metalúrgico, era assim um top do que uma pessoa, vamos dizer, não muito estudada, podia conseguir ser metalúrgico da Volkswagen. E ele veio, trouxe a família dele toda, morava numa casa que, você olhando assim, a aparência parecia até uma favela, mas não era. Uma casa que tinha tudo dentro, e 15, 20 pessoas da família que viviam do salário dele, que para as condições brasileiras eram muito boas, né? E o alemão era o contrário. O alemão estava, vamos dizer, no nível mais baixo da carreira de um metalúrgico, que era ser um montador de Volkswagen dentro da Volkswagen. Com uma casa muito bonita, seguro de saúde, filhos não pagam escola, aquela coisa toda, mas ele era triste, ele não viu o futuro dele. E o brasileiro, ao contrário, ele estava começando a vida feliz da vida. Então, é interessante essa comparação. Enfim, temas dessa natureza, que, falando isso, porque como o cinema é rico, como o cinema pode mostrar isso, né? Voltando ainda, só para completar uma informação do Iracema, por esse instituto, o Iracema foram feitas 100 cópias em 16 milímetros na época e foram passadas foram doadas para as bibliotecas das escolas alemãs, das escolas que todas lá são públicas. E você vê, o filme nos anos 70 passou nas escolas alemãs e até hoje nunca passou, vamos dizer, dentro de um programa de escolas no Brasil, né? É uma tristeza isso, como a gente está atrasado, né? E lá a questão da ecologia, a questão da ocupação, a questão do trabalho, já era tema escolar discutido. Aqui, até hoje, ainda é uma novidade, você vai trazer o tema da ecologia para dentro da sala de aula, né? Pleno século XXI. Né? E não tinha o vídeo, os filmes eram feitos em 16, e havia, naquele momento, no Brasil, apesar da censura,
um movimento cineclubista muito forte, né? Eram cineclubes, as comunidades eclesiais de base, os sindicatos dos jornalistas e outros sindicatos, as agremiações estudantis, todos eles tinham cineclubes e, então, circulavam alguns filmes de uma maneira muito intensa pelo Brasil todo. E tanto Iracema quanto alguns filmes que eu fiz em seguida, o Jari, que é um filme que discutia o projeto Jari na Amazônia, foram feitos exclusivamente para esse circuito cineclubista e, por incrível que pareça, pagou a produção. A gente fez o filme só visando esse circuito e ele se tornou rentável dentro desse circuito Jari, um filme de 45 minutos, para mostrar como que a sociedade, vamos dizer, civil pode se organizar também, independentemente do governo, né? Aí, lembrando os dias de hoje, a gente não pode ficar pensando que o governo tem que fazer tudo pela gente. Assim foi indo. Outra coisa também que surgiu, vamos dizer, um pouco depois daquele período, eu fui convidado pelo governo do Amapá, pelo João Capiberibe, que era o governador no final dos anos 90, tinha uma visão bastante aberta das coisas. Ele montou um projeto didático chamado Escola Bosque, no arquipélago do Bailique, que fica ao norte de Macapá, uma escola de palafitas, também com uma coisa um pouco parecida como era o projeto da Universidade de Brasília, uma coisa bem aberta, mas com uma visão bastante ecológica. E me convidou para fazer um registro, um documentário sobre isso. Eu pensei, puxa vida, está restrito ali, né, tão perdido, um projeto tão bonito, num pontinho lá no Amapá, né? Vamos tentar fazer isso circular de uma forma mais ampla. Aí surgiu a ideia do projeto Navegar Amazônia, que é um barco regional que a gente conseguiu uma ligação através do GESAC, que é um sistema de satélites, conectá-lo à internet e levar o projeto da Escola Bosque para as outras comunidades ribeirinhas do entorno. Esse projeto ficou quase 20 anos rodando, a gente foi aperfeiçoando a tecnologia dele, mas a ideia era levar a internet e, dependendo das pessoas que eram convidadas, as oficinas que a gente fazia para os alunos das escolas ribeirinhas e jogando isso tudo na internet para que as outras escolas que estavam ligadas nesse sistema do GESAC, você se lembra do GESAC? Né? Funcionava, né? A ideia era alimentar a rede do GESAC com aquilo que acontecia no barco. Eu vou mostrar para vocês, bem rapidinho, alguns minutinhos só, a cara desse barco. Você põe o primeiro vídeo, por favor? É um promozinho que a gente fez quando a gente inaugurou o barco. Tem som. O projeto nasceu de um sonho, posso dizer, um sonho amazônico mesmo. Junto com o Beto Lacerda, a gente estava à beira do Lago Curiaú, observando as embarcações regionais e veio uma ideia de colocar um laboratório com internet em cima de um desses barcos. E esse sonho hoje é uma realidade. A ideia surgiu há 9 anos atrás. A primeira etapa foi conseguir fazer esse barco andar, construí-lo, desenhá-lo, desenvolver. Mas o mais importante, a atividade mais importante na verdade é a troca. Quer dizer, aquilo que ele traz para a comunidade, aquilo que ele mostra para a comunidade e a chance que ele dá à comunidade de se mostrar para o mundo através da multimídia, através dos vídeos, através das fotos, através dos textos, que são todos publicados na internet. Nossa, para mim, para eles também é muito importante que eles conheçam já, que eles tenham ideia do que acontece no mundo, por que o mundo está globalizado, né? E que a importância da informática, do computador, para a vida escolar deles também. E é muito importante que vocês estejam aqui mostrando tudo isso aí para eles que é novidade ainda, né? Em pleno século XXI, o computador para eles ainda é novidade. Entendeu? Coloca aqui.
só apertar. Hoje, nós ampliamos, na realidade, que o Jorge, ele é cineasta e vai capacitar os ribeirinhos a produzir vídeo. Dá uma assistente para dar ele, mais uma pessoa trabalhar com ela. Nós vamos descer agora, eu vou te ensinar a mexer na câmera e você vai fazer a reportagem sozinho, tá legal? Põe a mão aqui dentro. Tá bom? Põe a mão toda aqui dentro. Não, todos os dedos aqui. Isso. Agora não está gravando. Ela está com vocês. Tá bom? Presta atenção quando gravar, você está vermelhinho. Tá bom? Agora, isso aqui. Parece muito comprador de palmito. Aqui, aí o pessoal vai tirando. Aí tá acabando o palmito. Tira muito mesmo. Só que agora... Trouxe alguma A qualidade tá ruim porque a gente tirou do YouTube, né? Tá passando pela internet. Pessoa de fora, pra gente é uma coisa muito interessante, muito importante. Fica pra cá, pra cá do sol. E aí, assim, pode... Os meninos, né, se entusiasmam aí, que nunca tinham visto essa... Computador já tinha visto, mas não podiam tocar, né? E o pequeno tirando peixe da malhadeira. Aqui também a gente tem muito peixe, muita caça. E a Helene, o que foi da tua... Assim, o que foi que tu achou que mudou, assim, desse barco daqui, trazendo essa oportunidade? Vou interromper aí para a gente mostrar outras coisas. Enfim, esse barco rodou durante quase 15 anos. Não era só um barco, nós não compramos o barco, nós alugávamos o barco, adaptávamos o barco, usávamos um certo tempo. Quando a gente ia para uma outra região, a gente alugava outro barco, porque as distâncias são enormes, né? Você levar um barco de uma região para outra implica numa logística extremamente complicada, porque tem a tripulação, que tem as suas famílias, entende? Então, para o deslocamento era muito complicado. Esse aí rodou no entorno no estado do Amapá, depois nós fomos para o Amazonas, fomos também para Belém, sempre com outros barcos, alugando os barcos. Aí esse trabalho deu origem a 2 documentários longa-metragem que eu fiz a partir dessa experiência. Um chamado Navegar a Amazônia, uma viagem com Jorge Maltner, foram uma série de oficinas de músicas que a gente fez convidando músicos. Trabalhou no aspecto musical, que a Amazonas é muito rico em termos a música é um componente muito forte, né, para você motivar as pessoas. E tinha, além da música, as outras oficinas também, né, eram sempre oficineiros convidados. E o último que eu fiz, ainda a partir do Navegar a Amazônia, foi o longa-metragem No Meio do Rio, Entre as Árvores. Também foi montado em cima de oficinas no Rio Solimões. Mas, enfim, a gente sempre é convidado para dar workshop, para dar palestra, para dar oficinas, e aí surgiu, durante um festival de cinema, se não me engano, acho que foi em Recife, não me lembro, já há algum tempo atrás, tinha assim 3, 4 oficinas, tinha de roteiro, a minha de direção, tinha uma outra oficina de produção e outra de música. E falei o seguinte: vamos juntar isso, porque cinema é uma coisa só. Não adianta você querer compartimentar o cinema. Quem faz cinema tem que... E tudo isso acontece simultaneamente. Aí resolvemos juntar as oficinas, que a gente chamou de oficinas integradas de cinema. A gente fez esse pacote e, a partir de então, cada vez que éramos convidados para algum festival de cinema, a gente tentava vender esse pacote. E esse grupo de 4 ou 5 pessoas, né, dessas oficinas, que eram mais ou menos eram essas, às vezes mudava um pouquinho, que é direção, roteiro, produção, finalização e música. Música, que é muito importante. O David Teigel, que é um cara que faz música para filmes, do Rio de Janeiro, ele é do conjunto Boca Livre, ele que participou desde o início desse projeto. Eu vou mostrar também um pequeno promo desse projeto para vocês, espera um pouquinho para ver como é que isso funciona. E essas oficinas integradas a gente mantém até hoje.
A gente faz isso anos seguidos no Festival de Brasília, no Festival de Vitória, no Ceará, e em Recife também. Esse ano voltamos novamente para Vitória. E é muito bacana ver como é que essa coisa funciona, porque, por exemplo, primeiro que 90% dos alunos querem ser diretores. Acho que cinema é ser diretor de cinema, né? Não tem ideia do resto, né? Outros, e aí é o bacana que durante o processo, né, quem está no roteiro, quem está na música, quem está na produção, começa a perceber e a conhecer as outras áreas e se integram e se descobrem, de repente o talento dele é outra coisa. O músico se vê roteirista, o roteirista se vê ator, né? E assim as coisas são integradas. E o cinema é assim, o cinema é um trabalho de equipe, o cinema é feito com todo mundo junto. E que é muito importante também, para eles entenderem, que tudo tem uma importância. A música ela tem que ser pensada desde o início do projeto, ela está contida já no roteiro. E o roteirista, ele podendo ver, vamos dizer, num processo de uma oficina, como é que o roteiro dele depois se transforma num filme, ele aprende os erros dele, ele aprende a conhecer as possibilidades. São oficinas curtas, naturalmente, é uma coisa muito intensa, mas eu acho que é muito proveitoso, né? Eu senti que essas oficinas integradas têm tido um resultado muito bom. Quando a gente volta no ano seguinte, nesse festival, a gente nota o avanço, eles voltam, eu fiz ano passado a de roteiro, agora quero fazer a de produção, ou a de finalização. É muito bacana ver esse processo, como esses alunos crescem dentro deles mesmos, dentro do olhar cinematográfico. Então, rapidinho também um trecho de um promo. Aqui é o resultado final de 4 dias de trabalho das oficinas integradas de cinema durante o Festival de Brasília. Nós fomos convidados a dar as oficinas e, de um tempo para cá, a gente resolveu integrar essas oficinas, porque cinema é um trabalho de equipe e a ideia é fazer com que os alunos aprendam a trabalhar em equipe e participar de todas as etapas. Foi muito legal, mas foi muito legal. Os alunos eram legais, todos participavam, eram participativos, sabe? Entravam dentro da brincadeira, da oficina. É espetacular, assim, você poder trabalhar, você dá uma ideia e já tem um que fala assim, pô, então faz um ritmo assim, aí você vai lá, improvisa um pouco e aí ele já faz em cima e aquela música já desenvolve. Era mesmo um caráter de oficina, né? A gente chegou lá, ele foi botar a mão na massa, foi fazer, estava lá em grupo discutindo o tempo inteiro o argumento, tinha que ser muito rápido também. Para que em 4 dias a gente chegasse a esse resultado que a gente chegou. Nós tivemos 4 filmes pequenos finalizados em 4 dias. Só isso já é um feito. De roteiro foi dado pelo Aurélio. Conheci uma turma de roteiristas e nós nos dividimos ali em 4 grupos e desses 4 grupos saíram 4 ideias que foram desenvolvidas do argumento para a escaleta até chegar a 4 roteiros. Foram aprovados primeiro pela oficina de roteiro e depois em seguida pela oficina de direção. A intenção dessa oficina de direção é conscientizar o aluno do papel do diretor, né? Fazer com que ele entenda qual é a função dele numa equipe e qual é a função dele em todo o processo, desde da concepção até a finalização. Simultaneamente, mandamos os roteiros para a oficina de trilha musical, trilha sonora. Estava a comando do David Tigel. Ele juntou um grupo de músicos já atuantes aqui de Brasília que trouxeram seus instrumentos. Os instrumentos foram todos plugados e eles trabalharam em cima do input dado pelos roteiros e pelos diretores. Os roteiristas e os diretores vieram aos alunos de música, contaram para eles verbalmente qual era a ideia do projeto e eles começaram a já pesquisar temas que seriam utilizados posteriormente nos filmes. E aqui na oficina a gente fez tudo em tempo real. A gente compôs ao mesmo tempo que ia vendo o roteiro, ao mesmo tempo que ia vendo ali alguns filmes. Porque a gente viu o filme, teve algumas inspirações no roteiro e viu que as inspirações eram verdadeiras e elas se confirmaram no filme, corrigimos alguns tempos. O que vocês viram foi uma coisa absolutamente mágica. E no final não teve essa coisa de gravação, a gente tocou ao vivo.
finalização e montagem, Zé Rubens Hirsch. Ele fez a edição, vamos dizer, o que ele passou sobre a questão da edição em cima dos roteiros com os quais os outros estavam trabalhando. Então foi uma oficina muito prática, muito direcionada à realização desses 4 trabalhos. É uma oficina bem legal, assim, porque quem vai participar da oficina de finalização e montagem tem vontade de fazer aquilo. Alguns trouxeram suas próprias ilhas, né, que hoje as ilhas, né, são portáteis, né, trazendo suas próprias ilhas para trabalhar, para fazer com a gente. E aí, quando essa galera da edição integrou com o resto, né, com as outras oficinas, foi muito legal, né? Todo mundo conversando e trocando ideia. Essa oficina foi muito feliz, porque primeiro que os alunos são todos já profissionais, já estão todos inseridos no mercado, então teve um nível muito alto, né? E eu acho que a integração funcionou muito bem também. Eles participaram ativamente de todas as etapas. Foi muito gratificante para todos nós, né? A gente aprendeu bastante, apesar de pouco tempo, mas foi bem legal, valeu muito a pena. Há 20 anos atrás, vamos dizer assim, seria inimaginável. Você nunca teria tido a oportunidade de ver tantas coisas do processo de criação de um filme em tão pouco tempo. Superou minha expectativa, assim, eu me surpreendi. Foi muito bacana, foi muito legal, eu estou muito feliz. Sim, foi muito bom, estamos muito felizes. E os músicos, arrasaram. Essa é uma experiência muito gostosa de fazer, né? Funciona muito bem e a gente não deve perder a perspectiva de que o cinema é um trabalho de equipe. Eu entrei também no cinema, eu iniciei a minha vida como fotógrafo e achava a fotografia muito solitária. Eu gosto muito de fazer fotografia, faço até hoje, mas no trabalho o fotógrafo ia para um lado, o repórter ia para outro, você ficava sozinho ali, né? E eu tive a oportunidade de participar de uma equipe de cinema e vi justamente o trabalho de equipe. Me fascinava essa coisa do trabalho e o desenvolvimento das coisas em grupo. E é engraçado que hoje é o contrário. Hoje eu tenho dificuldade de trabalhar com equipe. Eu estou fazendo cinema sozinho. Muito feliz de estar sozinho, sem equipe. E a atual tecnologia permite isso, né? Agora vem o que eu queria falar mais e discutir com vocês, talvez no bate-papo depois, é justamente o ponto da tecnologia que a gente chegou, né? Até então, o cinema era uma coisa muito exclusiva. Era de quem tinha condições, tanto financeiras quanto técnicas, de ter um equipamento capaz de produzir um cinema de qualidade, e também muito complicada a questão da finalização e da distribuição. Isso tudo hoje mudou completamente, né? Eu quero mostrar um outro exemplo, agora já entrando até na área do Vincent. Eu fiz, o ano passado, uma série para HBO sobre a Transamazônica. São 6 capítulos que contam, chama-se Transamazônica, uma estrada para o passado. Então, nós refizemos a Transamazônica, esses 4.000 e tantos quilômetros que ela tem, e aconteceram coisas muito interessantes, né? E uma das coisas que aconteceu, que a gente viu nessa viagem, eu queria mostrar rapidamente para vocês aqui, justamente para discutir a questão da tecnologia atual. A gente foi para uma assembleia de índios munducurus que estavam reunidos em função de um momento que eles conseguiram, pela primeira vez na história, barrar um projeto segurar um projeto, uma construção de uma barragem, com a ajuda do Greenpeace e tudo. Barrar uma barragem. E, então, houve uma grande reunião da liderança dos caciques mundurucus, e a gente foi lá dar uma olhada no que estava acontecendo, e eu achei essa curiosidade que eu vou mostrar para vocês, e vou conversar um pouquinho mais sobre isso. Achamos um coletivo de meninas indígenas, um coletivo de cinema de meninas indígenas. Está aqui, um pedacinho para vocês verem. Um grupo de jovens mulheres mundurucus da aldeia Sauré Muibu criou um coletivo para registrar o processo de autodemarcação da sua aldeia. E depois não pararam mais. Assumiram a responsabilidade de documentar a luta do seu povo.
e realizam o seu trabalho com muita determinação, como vi durante a Assembleia. Nós temos aquele interesse de mostrar realmente, né, o que está se passando na nossa aldeia. E não só na nossa aldeia, que nem em outras do povo Munduruku. Então foi por isso que nós, né, decidimos se unir, né, do coletivo, criar um coletivo de mulheres, maioria é jovem, né, para tentar, né, também divulgar a nossa luta, né. Filmar o que a gente vê é uma coisa que está acontecendo na nossa aldeia, Soremaimbó, né? A gente... O que a gente observa aqui é o seguinte: eles estão filmando com o celular, né? Então, hoje, a população mundial tem um celular. Quer dizer, qualquer habitante da Terra hoje é um produtor de audiovisual, de imagem, e não só produtor, como distribuidor também pode colocar essa imagem no YouTube a um custo zero, né? Então, esse é o estado da arte atual, que é um estado extremamente desafiador. A gente hoje imaginar, puxa vida, vamos fazer aqui um workshop de cinema, eu vou ensinar o quê para essa garotada, né? Quer dizer, a gente tem que aprender com eles, né? Eu chego com muito medo, porque os caras sabem mais do que eu. Pego o celular, enquanto eu estou falando, ele já editou a minha fala, já montou e já está no YouTube para todo mundo ver, né? Então, esse é o momento que eu acho extremamente interessante e desafiador, né? E muito rico. Ninguém imaginou a dimensão disso, que todo ser humano hoje da Terra, praticamente todo mundo, é um produtor de audiovisual, é um realizador de audiovisual, se expressa através do audiovisual, né? Então, não sei se a gente pode chamar isso de cinema ou não cinema, não importa, mas o que é o cinema? O cinema é a manipulação da imagem e que conta uma história, né? É isso que está acontecendo de uma maneira absolutamente generalizada. Eu acho fantástico, eu fico muito feliz de poder estar vivendo esse momento, né? Apesar de todas as outras dificuldades que a gente vive, mas acho que esse é um momento interessante. Então, meu tempo acabou. Muito obrigado, depois a gente conversa. Muito obrigada, Jorge. Agora eu passo a palavra para o Van Sancarelli, por favor. Alô. Então, muito feliz também de estar aqui. Queria agradecer o Ecofalante, que está se tornando uma coisa, né? Muito mais do que um festival, né? E está indo longe. Também não é esse modelo de festival que faz 2, 3 dias de oficina de tudo e vai para uma 2, 3 periferias e pronto, né? Cumpriu a sua missão social, né? Eu acho que o Ecofalante realmente está, desde o catálogo, enfim, procurando seu público. Eu acho um trabalho fantástico e necessário, e obrigado pelo convite. Bem, eu comecei nessa história de cinema, sem querer ser cineasta, aos 30 anos. E já tinha uma trajetória de 14 anos de trabalho com os índios, de convívio com os índios, né? Então, eu comecei como um experimento, na verdade, né? Eu mesmo estava pegando a câmera pela primeira vez, embora eu fosse fotógrafo de estilo, né? Já tinha essa paixão pela imagem. E, bom, tinha sido provocado pelo Tonati 10 anos antes. A gente ajudou ele a escrever um projeto que chamava Interpovos, né? Mas que acabou não acontecendo, né? Tal, porque o vídeo era uma coisa muito arcaica ainda, enfim, era o dinossauro mesmo, era aquele meia polegada e tal. E eu começo justamente na revolução tecnológica do VHS, que foi um grande movimento de apropriação da imagem do audiovisual pelos movimentos populares, né? Isso foi um fenômeno planetário, né? Que a gente saía daquela era do cinema que precisava ter um dinheiro, né? E o VHS oferecia um mundo de possibilidades. E eu resolvi experimentar isso com os índios,
no sentido, a minha ideia assim, era de, um pouco retomando a ideia do Tonashi, do Interpovos, né, é criar um diálogo entre comunidades para falar de problemas. Né? Culturas muito diferentes, mas enfrentando basicamente os mesmos problemas, né? Que nem aquelas gravações do Tonati, os índios norte-americanos mandando mensagem para os índios da América do Sul. Foi madeireiro, garimpeiro, isso nós passamos no século XIX. Né? Cuidado com o que vem por aí. E aí, como um experimento, falei, bom, mas será que os índios vão se interessar por isso? E eu resolvi fazer o experimento e ver o que acontecia. Né? E o procedimento, eu fui convidado para uma festa, comecei a filmar. A festa sempre começa uma caçada, tal. Chegou na aldeia, assistiram, aí os chefes quiseram falar, assistimos. Né? E, no fim da história, eles entraram numa catarse total, coletiva, né? De reencenar momentos da tradição, né? Uma reza no penhasco, e acabou numa sessão de furação de beiço e de nariz, né? Uma prática que tinha sido abandonada há 20 anos por eles. E essa foi a primeira lição. Né? Eu entendi, embora eles estivessem vivendo um momento politicamente muito importante para eles, a gente tinha conseguido atirá-los do deserto da Chapada dos Parecis, onde eles tinham sido deportados, e conseguiram reconquistar o seu território, então eles estavam quase que renascendo. Né? E, embora eles estivessem vivendo aquele momento, falou-se muito pouco sobre isso. Né? Mas eles entraram nesse transe, né, da memória. Né? A possibilidade de estar na telinha, de fixar, né, essas cenas, né, imediatamente veio a eles a questão da memória e da memória das coisas belas que estavam sendo perdidas, esquecidas, abandonadas. Né? Então, teve esse... E eu fiquei absolutamente abismado com o nível da reação. Eu jamais teria sequer sonhado com uma reação tão incrível. Né? Eu falei, bom, essa é a primeira lição. Né? A questão chave para povos que estão sofrendo permanentemente um processo de transformação muito rápido, né, e de perda de memória com a morte, enfim. Essa questão do audiovisual, não é, apontava para isso, quer dizer, de repente, a possibilidade de resgatar e registrar uma memória. Né? Bem, na verdade, eu começo o Vídeo nas Aldeias, só se torna uma escola de cinema uma década depois. Né? Eu fui levando essas imagens, eu fui revisitando povos com os quais eu tinha trabalhado. Né? E eu percebi que cada povo se apropriava, sempre no sentido da memória, né? Mas conforme o momento histórico que cada um estava vivendo, falando, não, olha, os Gavião foi o segundo povo que eu visitei, né? E eles também estavam no momento de renascimento. Né? E, dentro desse momento, o capitão, que eles tinham meio que, a certo momento da tragédia deles, falou, olha, Gavião, esse mundo acabou. Né? A gente não queria nem saber mais. E aí, quando eles se recuperam, ele queria realizar todos os grandes rituais que ele tinha visto quando era jovem e que, portanto, toda a população ali nunca tinha visto. Né? E ele falou, quando eu cheguei com isso, mostrei o negócio dos Nambiquara, ele falou, é disso que eu estava precisando. E, a partir daí, eu não fui contratado, porque ninguém me pagava, mas o capitão falou, agora você vai trabalhar comigo. Né? E, durante 10 anos, eu
toda vez que ele me chamava, agora é a festa do PEMP, iniciação dos jovens, vai começar dia tal. Eu saía de São Paulo e fazia registros extensos, né, sobre para ter os cantos, para ter as coreografias, né, que eram o sentido da proposta. E assim por diante, enfim, cada povo tinha uma maneira e um desejo de usar o audiovisual, né? E aí, em 96, a gente começa com as oficinas, né? Eu, na verdade, já dava câmeras, tal, e eu achava que não devia ensinar nada, né? O que era uma bobagem. Eu falei, não, fica dizendo que faz assim, faz assado. Eu falei, deixa eles... Mas acontece que aconteceram coisas incríveis, né? Por exemplo, essa furação vista pelos Gavião, eu deixei uma câmera lá, e, de repente, eu chego lá e tinha uma filmagem. Eles tinham resolvido fazer a furação deles também. Né? E estava tudo lá filmado. Assim como eu tive que filmar os 30 meninos que se furaram, porque todos queriam se ver na tela, né? Ele também tinha filmado todo mundo, né? Mas, muito inspirado por outros povos, né? A gente cada 2 anos a gente se encontrava em Nova York, né? Pessoal da América Latina e povos nativos do planeta para um festival. E a gente descobriu que Bolívia, México e Brasil tinham começado esse tipo de projeto no mesmo ano, sem se conhecer, né? Então, foi um negócio que pipocou naquela época, não é? E tinha os inuit, que já estão fazendo cinema, os aborígenes, que já iam para a universidade, fazer faculdade, já tinha esquema de cotas. Isso nos anos, enfim, 90 já rolava. E aí a gente resolve, então, assumir realmente processos de formação. A gente se inspirou muito na escola que foi criada por Jean Rouch em Paris, que chama Atelier Varan, né? E, claro, baseada no cinema direto, que era o que ele fazia, não é? E que tem algumas coisas interessantes no método de trabalho. Primeiro, as equipes de filmagem, cada um já ajudava o outro, né? O cara fazia o filme dele, filmava, o outro depois ele fazia o som para o outro, não sei o quê. Mas é o assistir juntos, né? Então, bom, eu nunca fui muito de técnica, né? Cada vez mais, quando eu começo uma oficina de gente que nunca pegou em câmera, nada de... Adoro essas câmeras que têm foco automático, automática, porque a gente não começar com a barreira da tecnologia. O primeiro é se encontrar, falar, o que eu quero filmar, e começa a filmar, experimentar, e tal, e depois a coisa da técnica você vai se familiarizando com a câmera, aprendendo, dominando, sofisticando, não é? E então esse assistir juntos, né? A gente nunca está presente no momento da filmagem, né? Porque cada cineasta tem que encontrar e fazer suas relações, construir suas relações com as pessoas, né? E, claro, se tiver um professor branco do lado, o índio vai acabar falando com a gente, não com o cara, né? Então, e a gente fica meio que, durante essas oficinas, meio que internado dentro de uma sala aberta, que todo mundo fica passando, né? E, de noite, cinema na aldeia, né? Então, as oficinas são oficinas de 1 mês, né? É uma verdadeira imersão coletiva, né? A aldeia é um mundo muito particular, né? Porque é um mundo em si, né? A convivência das pessoas é muito intensa, o controle social sobre o que todo mundo faz é muito intenso,
né? E essas energias se contagiam, e por isso que tem esses movimentos catárticos coletivos, né? Eu acho que todos os povos indígenas com os quais eu trabalhei partiam de uma experiência negativa, né? Uma experiência de expropriação em relação à imagem, né? Então, por todas elas passam muitos cineastas, repórteres, pesquisadores, todo mundo quer bater umas fotos, não sei o quê. E aí eles começam a relatar as frustrações, né? Não, que tipo de televisão passou aí? E os índios sempre se entusiasmam, né? Eles sempre, uma coisa nova, vamos lá e tal. Eles colaboram, ajudam e tal. Aí de repente vê o resultado final e é aquela decepção. Eu falei, puxa, mas aquela coisa tão importante que a gente fez não está lá. E todas essas coisas que ele inventou e está falando aí, não faz sentido. Enfim, ou as fotos que o cara que prometeu mandar que nunca manda. Enfim, sempre um sentimento. E quando chega a oficina, né, de filme, agora nós vamos fazer o nosso filme. Isso é uma coisa muito, muito forte, né? Então, é um cinema coletivo, né? Porque é o desejo coletivo do nosso filme, né? Então, você está trabalhando com uma sinergia. Claro que sempre tem aquele que, não vou, no começo, disse, não quero, não me filma, vocês vão ganhar dinheiro nas minhas costas. Sempre tem as suas divergências, mas a gente trabalha muito com uma sinergia coletiva, né? E eu acho que, entre processo e resultado final, que é o filme, eu acho que o filme é parte do processo, porque eu acho que, depois que o filme está pronto, tem um outro processo muito importante, que depois eu vou comentar. Então é isso. Na questão, o que é muito interessante, bom, a oficina é um momento mágico, o cinema sempre é um momento mágico, né? Porque tem uma ruptura do cotidiano, né? Uma abertura para novas interações, né? Então, em geral, quer dizer, os alunos são indicados, né, pela coletividade ou pelo chefe, enfim, depende da política interna lá deles, né? Então, os meninos têm um compromisso, né, de obedecer, enfim, seguir as orientações dos mais velhos. Enfim, tem um compromisso ali, ou se não está indo bem, tal, tira, põe outro, né? E o que é fascinante, bom, nessas oficinas, na verdade, quem são os alunos somos nós, né? Falou-se aqui de escuta, né? A coisa fundamental é a escuta, é saber onde você está, né? Conhecer as intrigas políticas, para você não ser envolvido e cooptado em rixas internas. Enfim, é tudo uma percepção, um entendimento de uma dinâmica, de um momento específico, de um desejo, né? Então, para nós, eles vão filmando, né? E a gente, em geral, cada vez menos, mas no começo eram sempre povos monolíngues, né? Com alguns possíveis tradutores, né? E, então, essa dimensão da tradução, né, para a gente saber, pelo menos durante o visionamento, uma tradução meio... está falando disso, tal, né, para a gente entender o que está acontecendo. Depois, uma tradução que é um momento mais fascinante para a gente, né, porque a gente está descobrindo aquela cultura, está descobrindo seus interesses, seus focos de... E isso é um momento
Então, é um momento que os oficineiros estão lá descobrindo onde eles estão, né? A coisa mais fascinante desse momento mágico, né, que, de repente, os jovens são aqueles que estão manejando a tecnologia, a câmera e tal, mas para a oficina se dá no convívio com a aldeia, né, não é uma oficina fora da aldeia, né, é justamente para eles descobrirem não, o que filmar, o que eles querem filmar naquele universo, não é? São os jovens, então, procurando os mais velhos para explicar isso, contar uma história, enfim. E aí é fascinante, porque, de repente, você vê esses jovens descobrindo um montão de coisa que eles absolutamente desconheciam. E, às vezes, ficam até revoltados. Ô, vô, você nunca me falou isso, pô. Ou coisas chocantes, o avô contando que, numa situação extrema de miséria, fome, perseguição, tal, o avô matou uma criança que estava lá abandonada. Esse menino ficou assim, aquele avô bonzinho, doce, tal. Enfim, eles descobrem coisas... E, às vezes, se confrontam com os velhos. Você nunca me contou. Por que você nunca me contou isso? Porque você nunca perguntou. Né? Então, esse momento... E, às vezes, procurando pessoas que têm... Não, ele não é da família, eu não posso visitar a casa dele. É cheio né, e esse momento do cinema, essas coisas são meio que relaxadas. Então, você cria um novo espaço de diálogo, de descoberta dentro da aldeia, né, que é realmente emocionante, né, que é o tempo, mais uma vez, da memória. Né? Então, isso... O método de ensino... Né? Como eu disse, quer dizer, essa questão técnica é secundária, né? Então, pega aqui, pega assim, liga aqui, bota, ainda era fita, né? Agora é cartão, né? E vai aí, sai, faz alguma coisa aí, de tarde vocês voltam aí, já 5 minutos, nem... Mas, enfim, é uma coisa muito intuitiva, né? E o que foi acho que a segunda grande questão dos índios com o audiovisual, né, é a questão, fora a questão da memória, é a questão da invisibilidade. Né? A invisibilidade perante ao país, perante, enfim. Né? E, justamente, aquele desejo de não ser conhecido como aquela coisa genérica chamada índio. O Daniel Munduruku sempre começa suas palestras falando, não existe índio no Brasil. Aí todo mundo fica assim, né? Tem Kayapó, tem Yanomami, tem não sei o quê. Então, mas índio não tem. Então, essa questão da invisibilidade é ser reconhecido dentro da sua especificidade cultural, dentro da sua identidade enquanto povo, que não está contemplada, muito pelo contrário, dentro dessa categoria genérica. Né? Então, o que é uma coisa, já que só faltam 5 minutos, eu acho que é uma coisa que funcionou muito bem. Então, na verdade, que eu tinha pensado no instrumento político, né, de discutir problemas e tal. Eles me mostraram que eu entendi depois de um certo tempo, a questão mais política de uma minoria étnica é a questão identitária. Né? É aí que você se afirma, né, e que, portanto, puxando a memória, né, esse era um gesto mais do que político. Não é? E a questão do filme era muito importante, né? Para justamente porque era um desejo. A primeira vez que o cacique Pen
chegou para mim que os filhos dele não tinham sido selecionados para ganhar uma câmera. Podia participar, mas não tinha câmera suficiente. Aí ele pega uma revista Manchete e começa a abrir. Está vendo? Xingu. 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 Mas eu quero estar aqui também. Não é? Então, é essa questão, e por isso a questão dos filmes, é muito importante sair dos filmes. E os filmes começaram a focar o quê? O cotidiano, justamente para desconstruir essa questão que a imagem dos índios tem que ser... Os índios têm que se autofolclorizar para ser reconhecidos como índios. Né? E, então, a questão do cotidiano ia num sentido contrário, falei, tudo é cultura, né? Comida, cultura, o jeito que a mãe trata o filho, o gesto, enfim, o cotidiano é cheio de cultura, né? E essa coisa de trabalhar dentro um pouco dos dogmas do cinema direto, para começar, era proibido zoom, é proibido tripé, proibido entrevista, porque nessa época já tinha parabólica, a TV começava a entrar forte nas aldeias. Né? E, evidente, o primeiro gesto era pegar o microfone, chegar para o parente e falar, fazer uma... O cara está tecendo, você está tecendo? Enfim, aquela micagem da televisão. E o exercício do cinema direto era muito interessante para desconstruir esse negócio. Né? O zoom, não. Você tem nada de imagem roubada. Você quer imagem, então chega. Estabelece uma relação. Tripé, câmera na mão, cara, não, entrevista, senta aí, conta. Não. Fica com ele, vai trabalhar, filma ele filmando, ele vai começar a conversar com você. E vai virar uma belíssima de uma entrevista. Mas nada de senta aí e fala e responde as perguntas. Né? Então, depois tudo acaba, né? Faz tripé, faz o que quiser. Né? Mas como um movimento de desconstruir essa micagem da linguagem televisiva, né? E a questão do cotidiano e a questão dos personagens. Né? E isso produziu uma série de filmes de oficina que foram imediatamente reconhecidos como realmente um novo olhar sobre a realidade indígena. Qualquer tipo de público percebia isso e vinha dizer isso para a gente no fim das projeções. Não é? Agora, só para... uma vez a gente estava nos Quincede os personagens, cotidiano, tal, não sei o quê, e tinha um menino que não conseguia. Ele começou com um personagem, aí morreu um parente na outra aldeia, falou, não, eu vou entrar de luto, caiu fora, tentou outro, né? Depois ele foi com umas crianças, ele não conseguia achar um personagem. E aí, um dia, ele chegou com uma filmagem de uma pequena lenda de um espírito que persegue o caçador e tal, e vira um veado, e ele consegue flechar o veado e tal. E era uma coisinha de 5 minutos, que ele montou na filmagem. Inclusive, o tiro do arco, o plano, contraplano, o detalhe. Eu falei, caracas, pô, que fantástico isso, o Renan. Ele chama Renan. Ele falava, pois é isso que eu estou a fim de fazer. Vocês ficam com um negócio de personagem, de cotidiano. Eu falei, aí você leva um tapa na cara. Eu falei, claro, Renan, pô. Então, vamos fazer ficção. Se está a fim de fazer ficção, vamos fazer ficção. Né? Então, esse negócio... É por isso que eu fico irritado quando eu faço uma explanação do projeto. Às vezes tem gente que chega no final, escuta, vocês não fizeram uma cartilha de como é que dá a oficina? Falei, poxa, gente, eu vou ter que começar tudo de novo, porque a cartilha é a anti-oficina. Quer dizer, é a escuta, não é? Que constrói, a partir da escuta, você constrói a oficina. Né? E, só para terminar, já que só tem 1 minuto, eu acho que, nos processos, a gente fez uma escolha, desde o começo, de não sair dando tiro para todo lado, para gerar novas frustrações,
não é, de seguir alguns povos, de fazer uma formação continuada. Né? E o produto final, né, que também tem idas e voltas no processo de edição, que no começo era feito fora, e aí com a revolução digital, aí tudo foi para a aldeia, né? Críticas à montagem, não, isso aqui não está certo, fulano não pode falar daquilo, enfim. Quando chega no produto final, que aqui cai a ficha realmente do coletivo, fala, é aí que a gente... E esse é o nosso filme, né? E vira meio que as carteiras de identidade do povo em audiovisual, né? Eles constroem redes de amizades, né, de apoio pelo Brasil e tal, e aí tem o filme, fala, ó, lá na aldeia a gente é assim, né? Então, acompanhar o seu filme nos festivais, os mais diversos, e mostras nas escolas vizinhas da reserva, né? No Dia do Índio, não é? Vira material de trabalho, nesse trabalho de permanentemente a recomeçar, né, de esclarecimento de equívocos, ideias preconcebidas do senso comum sobre os índios, não é? E para o realizador, né, é uma grande aprendizagem, né? Como é uma coisa que está no filme, que pode ser entendida A, o B, o C, né? Como coisas podem gerar equívocos, enfim, como vários públicos reagem diferente a um mesmo filme, enfim. Essa etapa, né, é fundamental num processo de formação. Então, o pós-filme, né, e essa confrontação com o seu público é fundamental. Enfim, para terminar, eu quero dizer que nesses 30 anos, 20 anos de oficina, né, formamos alguns poucos que hoje viraram profissionais, né? Mas a maioria, tem uns que gostam de fazer um filme de vez em quando, mas mora na aldeia, faz roça, enfim, caça, faz a sua vida, de vez em quando a gente dá uma provocada, vamos fazer um filme. Então, e tem aqueles que, pelo grau de maturidade que eles alcançaram nesse processo de viajar, ir para o exterior, enfim, todas as discussões que foram geradas, enfim, ganharam um tal status dentro da comunidade e um tal amadurecimento político, viraram grandes lideranças. Então, a proposta não é formar cineastas especificamente, né? É fazer uma intervenção que é um gesto coletivo, né? De atender um desejo, né? Conhecer outros povos, né? Pelos filmes e tal. Mas é uma formação de cidadãos mesmo, né? Então, tem uns que deram para tudo, enfim, mas vários entraram para a política, né, são lideranças de associação, enfim, é isso. A gente está aqui para contribuir não só com o cinema, mas, enfim, com um movimento mais profundo junto às comunidades. Obrigado.